Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 31 de março de 2022. O ditador Putin muda a estratégia na Ucrânia. O plano B de Vladimir Putin é mudar a estratégia para evitar perder a guerra na Ucrânia. Convido vocês a inscreverem-se no canal, a darem seu like e compartilharem com suas redes sociais. Tenho certeza que o que vocês veem aqui, vocês não veem em outros canais. Quero destacar inicialmente que o ditador russo Vladimir Putin está escondido, próprio de criminosos que se escondem, é claro, em um bunker na Sibéria, na cidade de Gurkut. E o general comandante da defesa, o ministro da defesa, Shoigu, está num bunker nas proximidades de Moscou, e assim estão sucessivamente os principais líderes do crime russo. O ditador russo Vladimir Putin está mudando sua estratégia militar na guerra do Kremlin contra a Ucrânia. Dizem especialistas, aumentando a brutalidade, essa é a principal estratégia dele, para evitar perder um conflito de semanas, que deveria ter vencido poucos dias após a invasão, que essa era a expectativa de todo o alto comando do crime russo. Hoje é o 36º dia desde a invasão de 24 de fevereiro. Putin está mudando para novas táticas, incluindo estabelecer cercos e ataques a locais civis, onde já vem fazendo isso nos últimos dias e intensificando bastante em meio à forte resistência ucraniana e o baixo moral entre as tropas russas. Vimos bombardeiros maciços em locais claramente civis, e esta é a tática que se tornou mais proeminente à medida que as forças russas se atolaram em todo o país. As forças russas estão sitiando e bombardeando a cidade portuária de Mariupol há semanas. O prefeito de Mariupol, Vadim, não é em francês, em ucraniano, Vadim Boichenko, alertou sobre uma catástrofe humanitária iminente. A Ucrânia e a Rússia retomaram as negociações de paz na terça-feira em Istambul também. Mas após, quando as negociações terminaram, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse, segundo a agência de notícias estatal russa, TASS, quanto ao destino das negociações, esta é uma questão realmente interessante. Hoje ou amanhã você e eu entenderemos que não houve nada promissor, disse ele, mas que o Kremlin irá estudar as propostas, e enquanto isso, ele não disse essa parte, mas digo eu, os bombardeios em Kiev e outras cidades continuaram, apesar da promessa nas negociações de que iriam parar ou serem drasticamente reduzidos segundo as negociações. As intensidades continuaram as mesmas anteriores. Peskov disse que a operação militar especial da Rússia, esse é um apelido que o Putin deu a essa guerra, ele não chama de guerra, né? No idioma oficial russo, essa guerra contra a Ucrânia, ela chama-se operação especial, e ele disse que essa operação especial, ou seja, essa guerra, continuará se as negociações fracassarem. Afinal, Putin desistiu de Kiev? Pouco depois de Putin lançar uma invasão em grande escala na Ucrânia, oficiais de inteligência dos Estados Unidos da América expressaram preocupação de que a capital Kiev pudesse cair para as forças russas dentro de poucos dias. Eles esperavam que a cidade caísse para as forças russas dentro no máximo de 96 horas. E isso foi apregoado em todas as televisões do mundo, e que a resistência da Ucrânia seria efetivamente neutralizada logo depois. Hoje eu diria, na minha visão de como as coisas evoluíram e a incapacidade do exército russo, de que o ditador Putin não sonha mais em capturar Kiev, em meio a sinais de avanço russo enfraquecido e lento em direção à capital. Eu pessoalmente acho que o ditador Putin, na minha análise, não necessariamente desistiu de tomar a capital, mas não tem recursos para fazê-lo. Eu hesitaria em dizer que ele desistiu. Acho que ele não desistiu completamente de tomar Kiev. Só não acho que ele tenha forças lá para conseguir isso no curto prazo. Os russos não estão em posição agora de tomar a capital da Ucrânia. O Pentágono disse que, enquanto as forças da Ucrânia continuam a resistir com determinação, isso é recente, isso é de ontem essa afirmação, Moscou parece estar sofrendo com a escassez, e os comandantes russos estão lutando para sustentar suas tropas em combate. O plano inicial do ditador Putin falhou em grande parte devido à resistência heróica dos ucranianos. Acho que o exército russo é incapaz de tomar a capital da Ucrânia, Kiev, e provavelmente não tentará fazer isso, e o exército ucraniano tem se mostrado muito mais competente, com muito mais bravura, apesar de baixas que também teve. A estratégia é muito mais bruta agora.
por causa dessa resistência e eles conseguirem avançar bem pouco no terreno. No entanto, é uma mudança para uma estratégia militar, essa brutalidade com o estabelecimento de cercos, como nós vimos na cidade duramente atingida de Mariupol, com ataques às zonas civis. As forças russas também começaram a tentar estabelecer esse cerco em torno de Kiev. Mas o problema em Kiev qual é? É que eles tinham muito menos forças em comparação com o tamanho da cidade e o tamanho da defesa. Ou seja, Kiev tem 3 milhões de habitantes, é uma metrópole, enquanto que a cidade portuária de Mariupol tinha 450 mil habitantes. Hoje sobram lá 100 mil habitantes que não conseguiram sair por causa dos bombardeiros nos corredores humanitários, bombardeiros esses feitos pelas hordas assassinas do ditador Vladimir Putin. Estratégia errada dos generais russos. Ou a estratégia errada não é dos generais, do ditador comandante das hordas assassinas, que subestimou o tamanho da cidade de Kiev versus o tamanho das tropas enviadas para cercar e tomar a cidade. Acho que não há uma decisão final de assumir Kiev ou não, porque levaria meses de cerco. Não há cerco a ser feito no momento, porque as forças russas não conseguiram cercar totalmente a cidade e não controlam todas as vias de acesso em torno de Kiev, porque estão sendo rechaçadas pelas forças ucranianas. As hordas assassinas de Vladimir Putin não podem comprometer muito mais tropas que representariam um divisor de águas, ou mais equipamentos e equipamentos militares do que já possuem. Eles não têm uma onda de vontade de lutar, isso é visto por parte dos soldados, porque é muita pouca moral e muita pouca vontade de lutar. Os soldados dizem que não sabem por que estão lutando lá. A Rússia também diluiu suas forças ao se espalhar por todo o território ucraniano, em vez de concentrar seus ataques em eixos específicos de avanço. Foi um erro estratégico, o exército russo não tinha uma estratégia, achava que seriam tudo flores, rosas para eles. As hordas assassinas de Putin espalharam e diluíram suas tropas. Esse é um erro, deixando-as abertas a erros, emboscadas e contraofensivas do valoroso, bravo exército ucraniano e dos voluntários que também lutam com muita bravura junto com o exército por sua pátria. E agora o que o ditador Putin fará a seguir? Ele precisa agora calcular para onde quer ir. E o ditador precisa descobrir o que quer fazer a seguir, porque seu exército carece de tropas e material. E tem muito material bélico, como tanques de guerra, lançadores de foguete, para alcançar todos os objetivos operacionais táticos e estratégicos que foram destruídos. Ele precisa repor, a quantidade é grande. Se vocês acompanharem no meu Twitter, vocês vão ver que eu faço seguidamente um repórter das baixas e de todo o material russo perdido. Além do fato de que a economia russa está estrangulada pelas sanções e a população começa a sentir os efeitos. Entre 1 ou 2 meses, a situação ficará muito mais crítica, com possíveis problemas e revoltas por causa da falta de produtos ou de dinheiro. O dinheiro já está faltando, ou seja, o desabastecimento. A Rússia é incapaz de assumir muitos outros centros urbanos. Mariupol foi um alvo fácil para a Rússia e mostrar uma vitória destruindo a cidade que não tem mais uma construção em pé. Quer dizer, as que estão em pé estão destruídas. Vocês podem ver pelas fotos, elas estão em pé, mas estão destruídas. Precisam ser feitas novamente, construídas novamente ou reconstruídas. Mas assim mesmo o exército ucraniano e a resistência civil está segurando o controle e impedindo que eles tomem a cidade. Há mais de 2 semanas, apesar de mais de 5 mil mortes, eu acho que bem mais, não se sabe ao certo, 5 mil é o que conseguiram contar, porque tem muita gente que não sai, ficam abrigados o tempo todo, porque os combates são diuturnos 24 horas por dia. Então, todo mundo tem que combater e tem que se proteger. Das 450 mil pessoas que viviam na cidade, hoje tem 100 mil que não conseguiram sair por causa dos bombardeios em cima dos corredores humanitários, abertos pelos russos, mas fechados com bombardeios. E ela é uma cidade menor se comparada com a capital da Ucrânia, Kiev, ou com Kharkiv, que é a segunda maior cidade, em torno de quase 2 milhões de habitantes. Ela foi arrasada nos últimos dias, Mariupol. E é aqui que muitas tropas russas estão concentradas na Ucrânia. Ou seja, é mais fácil
deles fazerem isso. Assim como eles tomaram ali na região a cidade de Kherson, que já estão sendo expulsos pelos ucranianos, né? É uma cidade de 300 mil habitantes. Se nas próximas 3 a 5 semanas dessa guerra, ou talvez até um pouco antes, Mariupol cair, acredito que, espero que não caia, mas se cair, mais pressão, inclusive, dentro das fronteiras de Donbass, e uma vez que isso seja alcançado, olhem bem, o que eu penso, provavelmente o ditador russo irá encontrar uma forma de congelamento do conflito em termos de posições. É isso que ele vai procurar na negociação. A Rússia provavelmente vai querer declarar que as operações da guerra, que ela chama de operação especial, alcançaram o que queriam. Claro, isso é mentira, mas eles precisam salvar a cara e seguir para um possível acordo diplomático, seja lá o que for. Mas é mais fácil para o ditador criminoso Putin transformar uma derrota, e uma derrota real, em uma guerra vitoriosa, porque ainda manteria o território ucraniano. Eles ainda teriam invadido partes da Ucrânia, entretanto eu tenho certeza de que Putin não buscará negociações pacíficas sérias com a Ucrânia agora. Putin não tem interesse nessa fase em buscar uma paz negociada. Ele ainda pretende e sonha do seu bunker, do seu esconderijo na Sibéria, controlar o país. Embora o ditador assassino tenha permitido negociações em mais baixo nível, que aconteceram em Istambul e antes ali na fronteira com a Bielorrússia, as próprias declarações do ditador russo implicam que ele não está disposto a fazer concessões. Isso sugere que esses negociadores não estão falando pelo chefe do país e, portanto, nada disso é sério. E as negociações são mais uma mentira tradicional russa nos últimos 800 anos, desde que a Rússia existe. Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Peço que inscrevam-se no canal, deem um like, é muito importante, preciso do seu like. Compartilhe com suas redes sociais e você inscrito no meu canal. Vamos rezar pela Ucrânia, pelos mortos, para que não haja mais mortes. Vamos rezar pelo Brasil, para que haja também paz no mundo, para que o Brasil tenha sempre uma posição boa e de destaque e de progresso para seu povo. Deus abençoe a todos, paz e bem.